Graça e paz a todos. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra a respeito de escolhas. Você já reparou, né, que na nossa vida, todo instante nós temos que fazer escolhas. E tem escolhas que nos levam para vitórias, para as bênçãos, mas também tem escolhas que nos levam para derrotas, tem escolhas que nos levam para fracasso. Então, a nossa vida ela é feita de escolhas. E todos nós temos que fazer escolha o tempo todo. E por isso nós vamos estar tratando hoje a respeito e falando um pouco sobre fazer as escolhas certas. E eu quero ler um texto que está lá no Salmo Salmo 25, no versículo 12. Nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Fala assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, qual que é o homem que o Senhor vai ensinar o caminho? O que teme ao Senhor. Não é isso? A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Temer ao Senhor, irmãos, não é ter medo, né? Às vezes usa essa palavra temer como temor, ter temor de Deus. Não é não, esse temer ou temor é reverenciar o Senhor, dar ao Senhor um lugar de honra. Como é que nós reverenciamos alguém? Quando nós damos para aquela pessoa o lugar que lhe é devido, o lugar de honra. Então é honrar o Senhor nas nossas escolhas, honrar o Senhor, dar ao Senhor o lugar de honra na nossa vida, no nosso cotidiano, em tudo aquilo que nós fazemos. E eu quero pegar hoje 2 exemplos de 2 pessoas, um que teve um temor muito grande de Deus e um que não temeu e fez escolhas erradas. E nós vamos ler, o primeiro exemplo que nós vamos pegar, nós vamos ler lá em Juízes 13. Nós vamos falar sobre Sansão, um pouquinho sobre a vida de Sansão. Juízes 13, nós vamos ler do verso 2 ao verso 5. Fala assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Ou seja, Sansão ele estava nascendo, né, de um milagre, porque a mãe era estéril. E nós vemos, né, sempre as estéreis na Bíblia, né, tem filhos ilustres. E ela aqui agora, Deus abre a madre dela e concebe para ela um filho. Então esse anjo, né, fala com ela e depois então ela vai e fala para o seu marido. E o marido então ora, no verso 8 fala assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E aí o anjo aparece de novo, né, na forma de um homem. E aí no verso 12 diz assim: então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Manoá estava totalmente preocupado, ou seja, o céu me deu, o céu me ensine como que eu vou criar. Não é isso? Todo nascimento é o céu que está nos dando. Toda vida é um milagre de Deus. E se Deus nos deu, Deus nos capacita para criar. Deus nos ensina como criar. E Manoá estava preocupado com isso. Os céus estão me dando, então que os céus me ensinem. Aí o anjo vira no verso 13 e fala assim: e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vinha não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto tem ordenado guardará. É engraçado, né, que Manoá pergunta para o anjo como que vai criar o menino. E ele respira para a mãe e fala: olha, tudo que eu disse para ela, né, ela vai guardar durante a gestação. Ela não vai comer coisa imunda, ela não vai beber bebida forte, ou seja, vai se abster de algumas coisas, porque ele será nazireu desde o ventre da sua mãe. Então, quer dizer, a mãe não podia comer nada que uma pessoa que fez o voto do nazireado poderia.
Irmãos, o vídeo, né, para não ficar muito longo, eu vou só dizer, o voto do Nazireu, ele tá lá em Números 6, do verso 2 ao verso 8. Se você quiser, depois confira. Mas o voto do Nazireu, ele era um voto em que a pessoa ela não podia beber bebida, vinho de forma alguma, nada que procedesse da uva, nem mesmo comer a uva. Ele não podia raspar a cabeça e nem tocar em corpo morto. Sabe, defunto, nem se fosse parente, ele podia tocar, porque se tocasse, ele era considerado, então, agora imundo. E o que aconteceu? Então, desde o ventre, a mãe já tinha que guardar essas coisas, porque para que a criança ela não fosse contaminada ali no ventre. Então, eles criaram o menino conforme tudo aquilo que Deus ordenou. Mas só que nós temos responsabilidade em criar a criança. Eu quero até dizer isso muito para os pais, porque às vezes as escolhas elas são pessoais. Nós podemos escolher para os nossos filhos enquanto eles são crianças, né? Enquanto eles não têm uma maioridade. Nós devemos ensinar no caminho, nós devemos ensinar a palavra, nós devemos ensinar eles terem um caráter, a serem pessoas honestas, pessoas de bem. Isso nós devemos ensinar, né? A tudo isso. Porém, quando ele é adulto, ele faz as suas escolhas. Tem muito pai se acusando por escolhas que os filhos adultos estão fazendo. Aí a escolha já é dele, não é mais sua. Que você se sinta, que você pare e reflita que o seu papel você fez. E a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Que ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Tudo aquilo que você ensinou tá lá, tá guardadinho lá dentro do cérebro dele, na mente dele. Na hora que for necessário, o Senhor vai trazer. Agora, depois de adulto, o que nós podemos fazer é orar. É orar e também, se nos pedir opinião, se nos consulta, vamos ensinar no caminho. Vamos ensinar, vamos retroceder, vamos voltar, vamos explicar novamente o que for necessário. Mas não vamos nos acusar pelas escolhas que muitas das vezes eles fazem errado. Porque filho de crente não é, muitas das vezes não é crente, filho de pastor não é pastorzinho, filho de missionário não é missionário. Porque cada um tem as suas escolhas. E a vida ela é feita de escolha. Aquilo que eu acabei de dizer. As escolhas são pessoais. São pessoais. E nós vamos ver isso aqui no exemplo de Sansão. Olha o Juízes 14. Juízes 14, do 1 ao 3. Fala assim... E desceu Sansão a Timate, e vendo uma mulher em Timate, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timate, das filhas dos filisteus, agora, pois, toma-a por mulher, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse, não há porventura mulher entre as filhas dos teus filhos, entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aquilo que eu acabei de dizer. O pai, ele pode até aconselhar, mas o filho, ele toma uma decisão. E muitas das vezes nós temos que respeitar a decisão deles. Como Manoá, aqui ele faz com Sansão. Sansão era o que? Um escolhido de Deus. Eu tinha um propósito grande na vida de Sansão, para Sansão começar a livrar Israel, né, livrar a nação de Israel dos filisteus. E Sansão, o que ele queria agora? Fazer aliança com os filisteus, porque casamento é uma aliança. E nós podemos ver que, até aqui no verso 5, fala assim, no 5, né? Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe Timate, chegando às vinhas de Timate. Não, nesse versículo não. Ah, tá, o 4, fala assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Irmãos, Deus tem duas vontades, uma vontade plena e uma vontade plena que é absoluta e uma vontade permissiva. Muitas das vezes nós estamos dentro da vontade permissiva, Deus está permitindo aquilo acontecer. Isso aqui era uma vontade permissiva de Deus. Sabe por quê, irmãos? Não era vontade plena de Deus, não. Que Sansão casasse com essa mulher, não. E nós vamos ver o desfecho de tudo isso. Porque Deus, ele escolhe o melhor para nós. E lá, você pode conferir
Deus falando dentro da lei que não era para eles se aparentarem com os cananeus, que não era para eles fazer alianças com os cananeus. Você pode ver isso lá em Êxodo 34, do 14 ao 16, em Êxodo, acho que é 21, não vou ler para você, Deuteronômio 7:3. Mas tem vários textos, porém não dá para ficar falando porque o vídeo, né, é pequeno. Então aqui em Deuteronômio 7:3 fala assim, olha o que ele está falando. Eu vou ler não vou ler o 3 e o 4. Fala assim, não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Ou seja, Deus já deixou lá na lei que não eram para eles se casarem com mulheres cananeias. Isso é julgo desigual. Não era para ele se casar com mulheres de outras nações, porque a única nação monoteísta na época era Israel. Todas as outras nações eram politeístas, adoravam vários deuses. E aí, o que acontece? Sansão escolhe essa mulher e fala assim, porque ela agrada aos meus olhos. E então o pai vai com ele. E ali descendo, né, nesse caminho, ele encontra um leão, mata o leão. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, fala assim no versículo 13, 25, Juízes 13, 25, voltando um pouquinho, fala assim, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Tã, entre Zorá e Betel. Ou seja, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. E Sansão, ele tinha o quê? Uma força sobrenatural. A palavra não fala que Sansão era forte, que Sansão era musculoso, mas fala que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. E quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele adquiria uma força sobrenatural. E aí, eles foram no caminho, ele mata esse leão. Quando ele volta, quando eles estão voltando, o que fala? Olha o verso 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomando nas suas mãos, foi andando, comendo dele, e foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Por que isso está aqui, irmãos? Porque ele era nazireu, ele não podia tocar em corpo morto. Ele não poderia ter tocado nesse corpo desse leão. Ele não podia. Esse aqui já começa. Tá vendo as escolhas erradas? Como que ela vai nos levando para caminhos de morte, de destruição? Ele não podia tocar nesse corpo. Por isso ele esconde do pai e da mãe. Da onde que ele tirou aquele mel? Ele não deu a saber ao seu pai e sua mãe, porque ele sabia que ele não poderia ter feito isso. Ele começa a quebrar o seu voto. E aí ele casa com a mulher. E aí fala que no verso 10, né? Descendo, pois, seu pai e sua mãe, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. O 12 fala, disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias da boda decifrares, descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Então ele ainda faz, né, dá um enigma ali para os filisteus, durante a festa do casamento, durante as bodas, que durava 7 dias, que simboliza, né, que é simbolicamente, são 7 anos, né, das nossas bodas com o Cordeiro lá nos céus, os 7 anos do anticristo aqui na terra. E aí, o que acontece? A primeira coisa que acontece, os filisteus convencem a sua noiva a descobrir qual era o enigma. Aí ele é traído pela sua própria noiva. E depois, então, no verso 20, fala assim, e a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que antes o acompanhava. Olha para você ver. Um abismo chama outro abismo. Sansão, ele escolhe quebrar uma aliança, né? Se aliançar com o povo que ele tinha que ser inimigo desse povo. Depois Sansão, ele na bodas ali, depois ele toca no corpo morto, que era algo que ele não podia fazer.
Depois ele faz esse enigma e aí a própria sua noiva lhe trai. Depois o pai da noiva, porque ele fica com raiva e sai dali, né, daquele local e se volta contra os filisteus. Depois, quando ele volta para buscar a mulher, o pai já tinha dado a mulher para outro se casar com ela. Então, assim, ele é traído pelo pai da noiva, ele é traído pela própria noiva. E aí, o que acontece, irmãos? Certamente, né? Provavelmente, nesse banquete de 7 dias, como nós vimos que o temor do Senhor já estava longe do caminho dele, provavelmente ele tenha bebido vinho e quebrado outro elo, né? Outra característica do nazireado. E aí, quando chega em Juízes 16, ele conhece a Dalila. Aí ele conhece uma prostituta. Fala assim, foi Sansão a Gaza, que também é uma cidade dos filisteus, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-lhe toda noite e não lhe puseram espiar a porta da cidade, porém toda noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperamos, então o mataremos. Ou seja, ele vai lá na terra dos inimigos, e aí ele conhece essa mulher. E aí, o que acontece? No verso 4 fala assim, e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soré, cujo nome era Dalila. E aí ele vai, se afeiçoa a essa Dalila. E aí nós conhecemos uma história que Dalila perturba, até descobrir, né, o que havia acontecido. Por que ele tinha aquela força? Então, no verso Juízes 16, 15, fala assim, então ela lhe disse, como dirás que tem amor por mim, não estando comigo teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapada, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então agora, mais uma vez, ele vai ser traído. Olha quantas traições ele foi juntando, né, na sua história, pela falta do temor do Senhor. O temor do Senhor é aquilo que me faz parar diante do pecado e pensar 2 vezes. É dar ao Senhor o lugar de honra. É buscar o Senhor antes de tomar qualquer atitude. Buscar se aquela atitude é do Senhor ou não. Se aquilo vai me levar para caminhos de vida ou para caminhos de morte. E o que acontece, irmãos? Uma coisa terrível, né? Ela o fez dormir, cortou os seus cabelos. E aí no verso 20 fala assim, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, misericórdia. Quantas pessoas, né, hoje tem nome de crente, tem nome de evangélico, mas o Senhor já se retirou há muito tempo e ele não está percebendo como Sansão, porque a primeira coisa que ele perde é o temor do Senhor. E quando ele perde o temor do Senhor, as outras coisas, elas vão se tornando banal. A pessoa já não enxerga que prostituição é pecado. Ó, você vê, a Sansão estava prostituindo. Ele ainda achava que o Senhor era com ele. Sansão havia quebrado os votos do nazireado dele e ele ainda achava que o Senhor era com ele. Então, irmãos, nós temos que ver as nossas condutas, as nossas decisões, aonde que elas estão nos levando, para longe do Senhor ou para perto do Senhor. Se elas estiverem nos levando para longe dos caminhos do Senhor, certamente nós cairemos em caminhos de morte. E o que acontece com Sansão é justamente isso. Ele falou assim, eu quero essa mulher porque ela agrada os meus olhos. Quando os filisteus pegam, a primeira coisa que eles fazem é vazar os olhos dele. Ou seja, agora você não vai enxergar mais. Você não vai enxergar mais. E aí ele fica lá, né? Como um boi. Né? Fazendo força para puxar um moinho. Até que o cabelo da sua cabeça comece a crescer. Ele é levado, né, para o templo de Dagon, para ser lá
um palhaço para os outros rirem, zombarem do que aconteceu com ele. E aí ele pede ao Senhor mais uma vez força e ele morre ali. E fala que na sua morte morreram mais filisteus do que durante a sua vida. Mas esse era o plano do Senhor para Sansão? Claro que não, irmãos. Claro que não. Claro que não. Deus, os sonhos de Deus para nós, o caminho de Deus ele é perfeito, ele nos leva sempre para vitória, para as coisas boas. Deus não quer te ver sofrer. Ou você acha que Deus planejou todas essas coisas tristes para Sansão? Lógico que não. Mas foram as escolhas erradas que ele foi fazendo na vida dele. E o que? Não ouviu o pai e a mãe. Provérbio 30, se eu não me engano, acho que é o verso 17, fala que os filhos que zombam do pai, que não ouvem o conselho da mãe, pintões das águias o comerão. Ou seja, ele fica sem olho, ele fica sem visão. E uma pessoa sem visão é uma pessoa sem direção. E é o que acontece quando não se ouve pai e mãe, quando se fazem escolhas erradas. Aí acontece isso, ficam sem direção na vida. E agora eu quero falar de alguém bem rapidinho que buscou o temor do Senhor em toda a sua vida, que é José. A partir de Gênesis, 37, nós vemos a história de José. José, então, ele é vendido como escravo. Primeiro ele é odiado, pelos seus irmãos. Seus irmãos, então, o colocam, jogam dentro de uma cisterna e aí falam que vão matá-lo, mas aí depois, aparece lá uma caravana de amalequitas, medianitas, então ele é vendido para aquela caravana e aí ele vai parar no Egito. Lá no Egito, Potifar o compra para trabalhar como escravo, para trabalhar na sua casa. Ou seja, José de filho, escolhido, de filho querido, de filho amado, ele passa para ser um escravo. Só que José, ele tinha o quê? Temor do Senhor. Nós vamos ver que na casa de Potifar, o 39, do 6 em diante, fala assim, que então, e deixou tudo, Potifar deixou tudo que ele tinha na mão de José. Fala assim, deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte, de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. E nós sabemos bem a história que José não se deitou com ela. E aí o que acontece? No verso 12, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela, que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Ou seja, como ela foi rejeitada por José, ela armou uma armadilha e disse que José que tinha ido se deitar com ela. Mas olha para você ver, como o verso 9, como que é uma pessoa que tem temor do Senhor. Olha o que ele fala, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou o Senhor, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, olha para você ver que o temor do Senhor é aquilo que me faz parar diante de uma situação e falar, como que eu vou pecar contra o Senhor? Como que eu vou trair? Ele falou assim, como que eu vou trair o meu Senhor, que era Potifar? E como eu pecaria contra Deus? Ele falou, eu prefiro a sentença que me vier, mas eu não vou pecar contra o meu Senhor e eu não vou pecar contra Deus. Foi uma escolha dele. E aí ele vai parar no cárcere. E lá no cárcere, irmãos, lê em Gênesis 40, é preso o copeiro e o padeiro. E ali Deus dá para José um espírito de revelação e de sabedoria. E José então interpreta o sonho dos dois. E acontece exatamente o que José interpretou, e aí no 41, Potifar, ele tem um sonho, e José interpreta o sonho, desculpa, irmãos, Faraó tem um sonho, e José, então, interpreta o sonho de Faraó, e se torna o quê? Governador do Egito. Olha para você ver, duas histórias totalmente diferentes, um sendo injustiçado, julgado dentro de uma cisterna, vendido como escravo, depois acusado, de tentar assediar a mulher do seu patrão, vai para a cadeia injustamente, inocente, vai para a cadeia,
interpreta os sonhos ali, até que chega o momento em que interpreta o sonho de Faraó. Olha quanta coisa, e nada, em nenhum momento José pecou contra Deus. Porque ele tinha o quê? Temor do Senhor. E o temor do Senhor nos faz fazer as escolhas certas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu quero falar rapidamente, né, sobre esses dois tipos de geração. A geração de Sansão são os jovens que, apesar de um grande potencial, porque Sansão tinha um grande potencial, eles são cegos, presos, andando em círculo na vida. Estão experimentando algo pior do que a morte, uma vida sem propósito. Vivem apenas para seus desejos e suas paixões e não podem ser contrariados. Não é essa geração de hoje? É bem a geração de hoje, não é? Olha para você ver. Tem um grande potencial, porque tem um grande potencial. Eles têm um grande potencial. Mas eles são cegos, eles andam em círculos na vida, estão experimentando algo pior do que a morte, que é uma vida sem propósito. Se você pergunta para eles qual é o propósito da vida deles, eles não sabem qual é o propósito da vida. Não sabem por que estão aqui, o que eles têm que ser, qual é o propósito de Deus na vida deles. Não podem ser contrariados, vivem apenas para suas paixões e desejos, não é verdade? Igual Sansão. Sansão queria o quê? Os seus desejos, seu prazer. Não, essa mulher agrada os meus olhos. O pai fala que não podia ser contrariado, tinha que ser feito o que ele queria. Não ouviu o conselho do pai nem da mãe. É a geração de hoje. Mas, porém, tem a geração de José. É aqueles que não negociam os seus sonhos e propósito de Deus. Não negociam os sonhos, os propósitos de Deus para sua vida. José já tinha sonhado, Deus já tinha mostrado para ele que faria dele grande coisa. Sansão, Deus nem mostrou para Sansão, mas mostrou para seus pais. Falou desde o ventre da mãe, desde antes dele nascer, que ele seria um grande libertador em Israel. Seria um juiz em Israel. E José, então, ele não negocia os sonhos e os propósitos de Deus, busca diligentemente a face de Deus e não se deixa cegar ou ofuscar pela sedução do mundo. Essa é a geração de José. Agora, a qual geração você tem pertencido? A qual geração você pertence? A geração de Sansão, que tem buscado os seus prazeres, as suas vontades, seus querer, que não pode ser contrariada. Uma geração cega, uma geração sem propósito, uma geração que qualquer motivo é motivo para se suicidar. O bullying é motivo para eles se suicidarem. Um término de um namoro é motivo para suicídio. É uma geração que está perdida, totalmente perdida. Ou você prefere ser uma geração como a geração de José, que não negocia os seus sonhos, que não negocia os sonhos, os propósitos de Deus, que não negociam, que andam alinhados com Deus e que não se deixa cegar nem ofuscar pelos prazeres, pela sedução do mundo, pelos seus desejos carnais. Será que se fosse Sansão no lugar de José, a mulher querendo se deitar com ele, não deitaria? Claro que ele se deitaria. Estava procurando até prostitutas, mas José não. Então são dois exemplos totalmente diferentes e que nós devemos tomar para a nossa vida, que nós precisamos temer o Senhor, porque Ele vai nos ensinar a fazer as escolhas certas. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará nas escolhas certas. Amém? Que Deus possa continuar falando ao teu coração através desta palavra, em nome de Jesus. Amém?